Boa noite, irmãos. É bom poder falar aos irmãos nesta noite, embora a minha voz não ajude muito, mas os irmãos vão ter um pouquinho de paciência para me ouvir fanhoso, né, transmitindo o recado do Senhor. Irmãos, muito bom. Eu calculei que estaríamos mais ou menos em 11 aqui. Enquanto estamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Poxa, estamos em 12. Aumentou mais um. Ótimo. Irmãos, essa é uma mensagem para 40 minutos, mas eu vou sintetizá-la em 20 minutos. Eu estava pensando sobre o que falar, até que eu me deparei com o Salmo 26. O Salmo 26 diz o seguinte: declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor. Examina-me. Investiga no meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua vontade. Não passo tempo com os mentirosos, nem ando com os hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as minhas mãos para declarar minha inocência. Venho amo o teu altar, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar suborno. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Irmãos, esse texto, ele fala sobre integridade. Eu tenho pensado muito a respeito de integridade. Porque nos dias que nós vivemos, há uma crise de integridade. Há uma crise pelas igrejas, há uma crise no mundo sobre integridade. Mas, afinal, o tema é o cristão e a integridade. O que é integridade? Integridade é o estado ou característica de que está inteiro, reto, sem variações, que não sofreu qualquer falta de pedaço. Por assim dizer, disse da pessoa que é reta, imparcial, inatacável. A integridade é uma qualidade rara nestes tempos em que nós estamos vivendo. Como tem faltado inteireza nas pessoas, das mais altas instâncias desse país até ao juiz de futebol.
tem faltado integridade. Ninguém escapa, meus amados, seja bispo, seja apóstolo, seja pastor, seja padre, seja político, seja porteiro. Essa é a crise que nós vivemos, a crise da integridade. E é interessante que o salmista Davi, aqui ele faz questão de afirmar a integridade dele. Por 2 vezes ele cita que vive em integridade. Alguém sem integridade, queridos, é alguém sem caráter ou sem qualidade. Nossa, no entanto, é a época em que ninguém valoriza o conteúdo. Quero dizer, a integridade ou o caráter, as pessoas julgam, compram ou escolhem pela capa, pela cara, pelo carisma. A boa embalagem é o que importa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu queria dar um presente para o meu filho. E eu queria dar um perfume. E tem um perfume chamado Azarro. Esse perfume é meio carinho. E como eu vi uma liquidação, era 2, você comprava um kit, vinha 2 e você pagava X, vou dizer assim. O que o Azarro custa de 400, 500, 600, aquele estava saindo o kit por 200. Eu comprei. Meu filho não usou até hoje. Porque por fora, a capa do Azarro, ou poderia ser Christian Dior, ou poderia ser Dolce Gabbana. Mas por dentro, um perfume barato. Sem marca, sem procedência. Eu falei, fui enganado. Olhei, vi a embalagem, achei o Azarro bonito e comprei gato por lebre. Foi nisso. Vamos lá. A integridade ou caráter. As pessoas julgam, compram ou escolhem pela capa, no meu caso, pela cara, pelo carisma. A boa embalagem é o que importa. E aqui entra tanto homem quanto mulher. Tá? Somos todos cosméticos. Sabe para que nós passamos cosméticos? Vou colocar aqui entre aspas. Os homens hoje usam cosméticos também. Mas é para tirar as imperfeições. Porque não tem integridade. E os homens também gostam de cosméticos. Por exemplo, tanto no Brasil como no exterior, presidentes e quase todos os outros da categoria política são eleitos pelo marketing e pela propaganda milionária que fazem.
Porque, afinal de contas, é o carisma que é o que importa, não o caráter, não a integridade. A aparência é tudo, integridade, nem tanto. A casca é o importante, conteúdo é secundário. Qual é o problema com esse tipo de mentalidade? O problema com essa maneira de ser e de viver é que a vida não se sustenta com uma só perna. Se nós ficarmos em pé e encolhermos uma perna, nós não vamos aguentar muito tempo. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar. É assim a sociedade em que vivemos nos nossos dias. Ou seja, ser humano nenhum para em pé apenas com carisma. A vida se sustenta sobre dois pés, carisma e caráter, dons e habilidade, mas também em virtude e em verdade. Não adianta o sujeito ser muito bom naquilo que faz se ele não for bom como pessoa. É só a introdução, irmãos. Integridade e capacidade é o que nos mantém em pé, nos sustenta e nos levanta. Vamos ver no Salmo de Davi a integridade de Davi. O Salmo 23, de cara a gente vê que é um salmo que fala sobre integridade. É interessante como Davi coloca essa questão, a questão da integridade, para o homem segundo o coração de Deus. Não é um homem qualquer, é um homem segundo o coração de Deus. Íntegra é a pessoa com os pés firmes no chão. Ela não escorrega, nem cai. Ela segue a vida em pé. Observe o primeiro e os dois últimos versículos, isto é, o versículo 1 e o versículo 12. Diz assim: declara-me, Senhor, declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar, sem escorregar, sem titubear. E o versículo 11: eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Bem, a nação israelita estava toda conturbada quando Davi escreveu este salmo. Mas ele faz questão de frisar, de falar, de suplicar a Deus o resgate e a misericórdia. A pessoa íntegra se sustenta em pé, com os pés firmes no chão. Quando eu olhei assim, eu olhei,
os pés firmes no chão, eu logo me veio na cabeça um deserto. Já viu aquelas dunas? Já viu como é difícil andar e ficar em pé ao mesmo tempo? Aqui Davi, ele olha para um terreno sólido, um terreno que não tem aquelas dunas, onde ele pode pisar com certeza, onde ele sabe que não vai vacilar, que ele não vai errar, né? Mas ele clama a Deus, pedindo a Deus que o resgate e tenha misericórdia dele. Outro fato interessante, o contexto em que Davi escreve sobre integridade, o homem de Deus, Davi, está sofrendo muito, sofrendo injustamente, nas mãos de gente muito má. Veja o que ele estava sofrendo e da parte de quem ele estava sofrendo. Olha o versículo 4. Não passo o tempo, ele, Davi, falando, Senhor, eu não passo o tempo com os mentirosos. Senhor, eu não ando com os hipócritas. Senhor, eu detesto as reuniões, em algumas versões está sácia. Detesto as reuniões dos que praticam mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. É interessante, irmãos. Davi aqui, ele pega ou pede uma vasilha com água e ele lava as mãos em sentido de inocência, em sentido de que ele não é culpado. No Novo Testamento, Pilatos fez a mesma coisa, lembra? Pilatos mandou trazer uma bacia com água e lavou as mãos e disse que ele não era culpado pela condenação daquele justo, de Jesus. E continuando, lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Eu amo o teu santuário. Nós poderíamos dizer, eu amo a tua casa, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores ou perversos. Não me condene junto com os assassinos. Aqui ele pede para que Deus faça uma separação daqueles que possuem integridade e dependem da graça e misericórdia de Deus, daqueles que não se importam com Deus, que vivem perambulando por esse mundo afora. Essa gente fazia o que fosse preciso, física e verbalmente, para destruir a reputação de Davi. Não se sabe exatamente quando ele o teria escrito, o Salmo, mas o Salmo claramente reflete um momento de crise nacional, quando as pessoas estavam
debaixo de sério julgamento de Deus. De toda forma, tudo parecia refletir de volta contra Davi. Mas, como sempre acontece com as pessoas que ocupam cargos de liderança, se vai tudo bem, ótimo. Mas se vai mal, a culpa é do líder. Sim, realmente, às vezes isso é verdade, mas nem sempre. Davi sabemos que era íntegro diante do Senhor, ainda mais evidente. O que se pode aprender sobre o caráter íntegro de Davi? Como é a vida do homem de integridade? Ou, ainda, como é a vida de alguém que tem os pés firmes no chão? Vou destacar 3 coisas nesse ponto. Nada a esconder, nada em comum e nada a temer. Primeiro, nada a esconder. Pés firmes no chão são os que têm nada a esconder de Deus. Irmãos, eu fico pensando na situação onde é uma vida dúbia. Uma vida que a pessoa apresenta na igreja e outra que ela apresenta fora da igreja. Isto fere a integridade. Isto não é integridade. Não é santificação. Não é uma vida santa. Eu acredito que, se Jesus Cristo entrou na minha vida, se Ele veio fazer morada dentro de mim, se através do Espírito Santo Ele veio e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo é o Espírito que transforma a vida da gente, não é possível viver duplicidade de vida. E tem muita gente tentando, infelizmente. Declara-me inocente, Senhor, pois vivo com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, quer dizer, passe os olhos, Senhor. Examine-me, ou quer dizer, aplique um teste. Investiga, quer dizer, purifique, funda, refina meu coração e minha mente. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Nada a esconder de Deus. Afinal, Ele desfruta do amor e se pauta na palavra de Deus, no caso de Davi. Nada em comum. Os pés firmes no chão são os de quem tem nada em comum com os perversos, com os pecadores.
Não passo o tempo, olha o que Davi diz, não passo o tempo com os mentirosos, nem ando com os hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Pés firmes no chão são os de quem se destaca como gente piedosa, como gente íntegra, pois amam o Senhor e a companhia dos santos e a companhia da igreja. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, a tua casa, Senhor, o lugar onde habita tua presença gloriosa. Nada em comum com os pecadores, com os perversos. Afinal, Davi, ele desfruta da adoração a Deus. Nada a temer. Como eu disse, nada a esconder, nada em comum, nada a temer. Pés firmes no chão são os de quem tem nada a temer diante de Deus. Olha o versículo 9 ao versículo 12. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores, dos perversos. Não me condene junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar suborno. Eu, porém, vivo com integridade, com retidão. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do povo. Interessante, irmãos. Mesmo estando íntegro, mesmo não fazendo parte dos perversos, mesmo não fazendo parte dos assassinos, mesmo não se misturando com aqueles que têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem na base do suborno. Davi lhe fala, eu vivo com integridade, mas, Senhor, resgata e tem misericórdia de mim. Tem nada a temer diante de Deus, pois Jesus é a nossa justiça. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo de integridade, de mansidão. Jesus sofreu em nosso lugar. Ele morreu no lugar do pecador, para que esse pecador cresce e passasse a viver pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Através dele e por causa dele, nós podemos dizer, em Jesus, eu tenho coração íntegro. Em Jesus. Recebemos o perdão
e fomos declarados justos diante de Deus. Não há um justo sequer, mas em Jesus nós somos colocados nesta posição. Toda a honra da integridade, toda a honra da honestidade, toda a honra do bom caráter, tudo isso pertence a Jesus. Nós herdamos dele e nós vivemos com ele, para a glória de Deus Pai. Pés firmes no chão. Davi poderia ter citado aqui os pés firmes na rocha. Aí nós faríamos logo uma ligação com Jesus, né? Porque os pés firmes na rocha, a rocha é Jesus. Mas aqui ele faz com o chão sólido, com o chão duro, onde não há possibilidade de cair, não há possibilidade de titubear. Há uma perguntinha: no que você tem calcado a sua vida? Certa vez, eu vi alguém participando, no meu tempo chamava casa noturna, hoje chamam balada. E eu disse a essa pessoa: onde está o teu testemunho? Você acha que você consegue ter testemunho aí? Ah, não, meu testemunho é inabalável. Mas como? Induzindo as pessoas à bebida? Induzindo as pessoas às drogas? Induzindo as pessoas a um tipo de vida que eu acredito essa pessoa não queira para ela. O testemunho está comprometido, sim. E muito comprometido. E muito comprometido. Você consegue ser íntegro? Bem, para ser franco, sozinhos nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos ser íntegros. Muitas vezes escorregamos e caímos. Um só, verdadeiramente é íntegro: Jesus Cristo. Tenha os pés firmados em Jesus, firmados no chão, firmes em Jesus. Não procure deslizar, nem escorregar mais. Firme a sua vida naquele que morreu por mim e por você. Que Deus nos abençoe.